Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jorge Luiz Nery de Souza e faço curso de bacharelado em Teologia pela Unicesumar. Estou aqui hoje com vocês para que através desse vídeo eu passe uma breve mensagem a respeito do terceiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 23, ao qual assim nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Procurarei passar a vocês, inspirado pelo Divino Espírito Santo, a mensagem correta deste versículo, e não somente do versículo 16, mas todo o contexto que se encontra englobado no capítulo 3. É uma mensagem de salvação e de amor incondicional de Deus para com os homens. E veremos as condições necessárias para que nós alcancemos a salvação através do sacrifício sacrossanto de Jesus. Amém? Oremos? Pai nosso que estás nos céus, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, eu te imploro, Senhor, que nesse instante você use aqui o teu servo como instrumento vivo do teu santo evangelho. Usa-me, Senhor, poderosamente, como só o Senhor tem poder e autoridade para fazê-lo, pois o poder da sabedoria, do discernimento e do convencimento pertence a ti. É o Senhor que estará convencendo aqueles que terão a possibilidade de ver este vídeo a alcançar da maneira correta o entendimento da tua palavra. Faço minha agora as palavras do teu servo João Batista, Senhor, para que eu diminua e o Senhor cresça, para que a sua boa e perfeita vontade prevaleça neste momento. Não porque eu mereça algo que provenha de ti, Pai, mas para a tua glória e no poder e na autoridade que há no nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém? Vamos iniciar? Eu não sei se todos conhecem o teólogo americano Albert Barnes. Eu, pelo menos, eu gosto muito dos escritos de Albert Barnes. E logo no início eu quero passar para vocês uma frase de Albert Barnes a respeito de João 3,16. Ele diz assim, que a mensagem de João 3,16, segundo Albert Barnes, é um resumo da fé cristã, focando no amor de Deus, na necessidade humana de salvação e na fé como a resposta para essa necessidade. Desde o pecado de Adão, quando o homem se separou de Deus, quando ele foi expulso do jardim do Éden por Deus, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, o homem encontra-se separado de Deus, como está lá em Romanos 3,23, porque nós já nascemos em pecado, porque a palavra de Deus nos diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para que nós possamos gozar de uma real e plena comunhão com o nosso Senhor, novamente, só através do sacrifício de Jesus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E para um melhor entendimento, essa palavra amor, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra amor em grego quer dizer ágape. E ágape, no entendimento da língua grega, significa amor, referindo-se a um amor incondicional, desinteressado e sacrificial. Ora, vejam, que esse amor fez com que Jesus Cristo se sacrificasse em nosso favor para a salvação das nossas almas e redenção dos nossos pecados. Esse amor incondicional foi oferecido por Deus através do sacrifício de Jesus, frequentemente associado ao amor divino, o amor de Deus, como falei anteriormente, revelado através da autodoação e do perdão. O mundo dos homens encontrava-se alienado e condenado e recebe o dom do amor de seu iniciador, no caso Deus, o seu mediador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu disse anteriormente, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, e o Filho único, unigênito do Pai, o seu destinatário, o destinatário dessa salvação é o mundo, é toda a humanidade, incluindo nós todos aqui, e o beneficiário, todo aquele que nele crê, e o galardão, a vida eterna. Barnes ainda continua falando que, enfatizando o amor de Deus, que se manifestou ao enviar seu Filho único, Jesus, para salvar toda a humanidade. O versículo para Barnes é a prova do amor divino,
não para condenação, mas para a salvação de todo aquele que crê e, consequentemente, herdar a vida eterna. Não é? Porque ainda em Lucas 19:10, a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem, no caso Jesus, veio salvar o que se havia perdido. Este capítulo 3 de João é um capítulo fundamental para a Bíblia. Por quê? Que descreve o diálogo entre Jesus e Nicodemos anteriormente, não é? Onde Jesus explica a necessidade de um novo nascimento. Nicodemos não entendeu como pode um homem velho nascer de novo, entrará de novo no ventre da sua mãe? Não. Jesus fala que é necessário nascer de novo, porque sem nascer da água e do Espírito, o homem não terá um novo nascimento. Não encontrará a salvação através de Cristo Jesus. E um dos pontos chaves é esse, de todo o capítulo, do contexto de todo o capítulo. É um novo nascimento. Jesus explicando ali a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo é uma total e completa salvação quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como servir a Jesus sem esse novo nascimento, sem essa transformação que é estritamente necessária. Por quê? As pessoas verão a diferença do que você era antes e do que você passou a ser a partir do momento do testemunho de aceitar a Jesus como Salvador. Essa é a mensagem evangelística também. Porque a transformação, só as pessoas verem a transformação que Jesus proporcionou a você, já é uma mensagem de evangelização. E as pessoas ficarão curiosas em saber como você se transformou dessa maneira. Você deixou de ser uma pessoa para ser outra, uma pessoa totalmente diferente. Aí você aborda a pessoa e fala, foi através do sacrifício de Jesus, não é? E mostra também o amor de Deus para com os homens, que é a passagem central do versículo 16, né? Que mostra a profundidade, a iniciativa do amor de Deus para com a humanidade, a ponto de enviar seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todos que nele creiam possam alcançar a vida eterna. E essa vida eterna é através da fé do sacrifício de Jesus. Ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Foi pago um alto preço por essa salvação, a própria vida do Filho único do Pai. E, consequentemente, através desse sacrifício é que nos vem a vida eterna, não a vida material, mas a vida depois da morte. A vida que, depois da segunda vinda, quando Jesus nos chamar, passaremos pelo grande tribunal, pelo julgamento final e receberemos a absolvição. E também um embate entre luz e trevas. Jesus afirma que Ele é a luz do mundo. A salvação condiciona o homem a andar na luz e ter um testemunho fiel de Jesus Cristo, enquanto a salvação está associada às trevas, uma vida dissoluta, uma vida de pecados, uma vida de total descontrole, uma vida desregrada. O mundo hoje oferece caminhos obscuros para o homem. Aliás, para os homens. Nós vemos hoje que a porta é larga, mas nós sabemos que o caminho para a salvação é uma porta estreita. A porta larga para a condenação, ao qual a maioria das pessoas optam, ela é larga. Muitos passarão por ela, mas a palavra de Deus nos diz que poucos alcançarão a salvação por causa da porta estreita. Não é verdade? A porta da salvação é estreita e poucos passarão por ela. Poucos terão esse privilégio. Para ter esse privilégio, volto a enfatizar novamente, só através do sacrifício de Jesus. Destaca-se também a importância espiritual da humanidade, da oferta de salvação feita por Jesus. É um convite à conversão, à solidariedade e ao amor, mostrando que o plano de redenção de Deus nasce do seu amor, não da condenação. Como falei anteriormente, o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, amigos, essa proposta de salvação está estendida a todos.
Lá em Apocalipse 3,19, a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me convidar, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer que a partir daquele instante você abrir a porta do seu coração para que o Espírito Santo adentre em sua vida, ele fará uma obra completa de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de libertação de pecados. A sua mente carnal não prevalecerá mais da sua mente espiritual. Você terá outros pensamentos, outros sentimentos, outras atitudes. Nós vivemos hoje, depois que Jesus ascendeu aos céus, do ministério do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem que ele é pecador e carece das misericórdias de Deus. Não é verdade? É ele que dá o poder do convencimento, como eu falei na minha oração. O poder do conhecimento pertence ao Senhor. E é através do Espírito Santo que ele concede esse poder da sabedoria e discernimento ao homem. Então, temos a necessidade de enxergar, através do capítulo 13, em especial o versículo 16, o amor incondicional. Algumas pessoas falam do amor ágape de Deus para com os homens. E só assim alcançaremos a salvação. Espero que eu possa ter colaborado com todos vocês nesse instante. Amém? Senhor, que eu possa ter colaborado com todos. E que o teu Santo Espírito faça uma obra completa na vida de todos aqueles que estão ao alcance desse vídeo. Não porque mereçamos algo que provenha de ti, Pai, mas para a tua glória, no poder e autoridade, que é no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Até breve, irmãos. Até breve. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?